Amados, essas mensagens, todas elas estão sendo gravadas e eu estou postando no site teológicos.org. Se você quiser ouvir depois ou quiser ouvir alguma que você não teve a oportunidade de ouvir, você pode visitar o site. Sem eu fazer propaganda nenhuma, somente com aquilo que está lá no Face, a gente está tendo uma média de 90 a 100 visitas por dia na página. Isso significa que são cerca de 100 pessoas. Alguém aqui entrou na página? Então não foi ninguém aqui da igreja. Então são 100 pessoas que não são aqui da igreja, que têm tido a oportunidade de ouvir essas mensagens através da internet. Então vocês podem entrar lá, vocês clicam na mensagem e vocês depois têm os botões de compartilhamento embaixo, que vocês podem compartilhar no Facebook, podem compartilhar no Twitter, tem várias redes sociais, LinkedIn, até o WhatsApp, se vocês quiserem. O que é importante, porque eu acredito, como Deus tem falado comigo a cada quinta-feira aqui, e eu tenho testificado isso até com estudos, deixa eu só guardar isso aqui, estudos e leituras, que cada dia mais eu me convenço dos princípios, e essa convicção, ela na realidade é uma produção, um produto da minha fé, de que tudo o que a gente colocar em prática, que a gente aprende na Bíblia, se torna real. A ciência, mais especificamente a neurociência, que é a última palavra em ciência do cérebro, tem confirmado tudo isso, confirmado a existência da fé, o poder da fé, e muitas pessoas que não são, imagine só, crentes, têm sido beneficiadas com o uso da fé. E nós crentes, muitas vezes, temos uma série de reservas para praticar uma coisa que Deus deixou para a gente, uma herança para a gente. Então, queridos, Deus, Ele efetivamente quer ver o seu povo bem. Deus não criou ninguém para miséria. Deus não criou ninguém para enfermidade. Deus não criou ninguém para passar por dificuldades, por tribulação. Tribulações são situações que nós vivemos para nós crescermos, para aprendermos, para superarmos. Não para a gente passar a vida toda. Se você está a vida toda na tribulação, na prova, é porque você tem sido um mau aluno da escola de Deus. E Deus quer que você mude a sua concepção. Deus quer que você mude a sua mentalidade, mude o seu entendimento. Não é? Então, nessa noite, nós vamos tratar sobre um tema que eu acredito que muitos já ouviram na palavra, já viram na palavra, já leram na palavra e já devem ter visto, inclusive, sob um enfoque um pouco diferente. Mas hoje nós vamos ministrar como nessa quinta noite, nessa quinta semana, para desatar os nossos sonhos, como você constrói, como você movimenta o mundo espiritual para que o seu sonho, para que aquilo que você projeta diante de Deus se torne real, construído e seja materializado aqui na terra. Amém? Depois no final eu vou falar com os visitantes. Nós temos uma visitante ali, né, que seja bem-vinda em nome de Jesus, ela e seu filho. E nós temos aqui as duas que já estão aqui pela segunda vez, né? A partir da terceira eu já não chamo mais de visitante, né? É assim que normalmente eu faço. Então, abramos, irmãos, aí Ezequiel, capítulo 37. Esse texto foi até pregado recentemente por uma outra irmã. Aqui eu não ouvi o que foi pregado, que eu estava pregando para os homens. Ezequiel, capítulo 37. Queridos, amanhã também, dia 15 de abril, nós vamos ter a inauguração da nossa primeira célula, do nosso primeiro culto no lar, que vai ser aqui na casa da irmã Eliana, né? A irmã Eliana, essa que está aqui no cantinho, ó, bem do seu lado, tá vendo? Ela convida todas as mulheres, porque a célula vai ser de mulheres, a todas as mulheres da igreja a comparecerem às 19h30, é no bloco 182C, apartamento 204, Então, todas as irmãs que estiverem disponíveis amanhã, podem comparecer à casa da irmã, que vai começar esse trabalho aqui. Nós vamos aos poucos treinando o restante da igreja,
que até o final do ano eu quero 5 cultos abertos, 5 casas com cultos funcionando aqui no bairro, para que a gente possa expandir, crescer a igreja e ter um alcance maior. Quem achou já Ezequiel 37 vai ficando de pé para que eu possa fazer a leitura. A Bíblia diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvir palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz Deus, vem dos 4 ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Senhor nosso Deus e Pai, Tu és o Senhor que faz com que aquilo que está morto reviva, Senhor. Que Tu és aquele, ó Pai, que traz à existência aquilo que não existe, Senhor. Tu és aquele que materializa, Senhor, todas as coisas ao nosso redor mediante, ó Pai, a palavra profética. Nós queremos que nessa noite Tu fale conosco, os nossos corações, como trazer à existência os nossos sonhos, para que possamos assim, ó Pai, glorificar a Ti, no nome santo do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Pode sentar por um instante. Nós, queridos, Deus aparece a Ezequiel e leva Ezequiel até um vale onde haviam ossos sequíssimos, diz a palavra. Eram pessoas que já haviam morrido, todas as suas carnes, peles, vísceras, já haviam sido consumidas pelos vermes e pelos insetos. Tudo que tinha ali eram ossos que estavam completamente secos, nem mais uma gotinha de umidade, secos, totalmente secos. Não havia ali mais nenhuma esperança de vida, não havia ali mais nenhuma esperança de que pudesse haver qualquer tipo de restauração, de restituição, ou qualquer tipo de vida. Mas a Bíblia diz que Deus deu uma ordem para Ezequiel, e a ordem foi: profetiza. Profetiza. Mas quando ele deu essa ordem para que Ezequiel profetizasse, ele não deu uma ordem simples: profetiza que haja vida nesses ossos. Não, ele foi muito mais além. Ele disse que ele deveria profetizar para que viessem os nervos, para que crescesse a carne, para que se estendesse a pele. Ou seja, uma obra completa acerca daquilo que Deus deveria fazer, com detalhes, e esperar que Deus pusesse a vida, ou seja, o Espírito que trouxesse de volta
a vida. E a Bíblia diz que assim fez Ezequiel, e a Bíblia diz que assim aconteceram com os ossos secos, se transformou em um grande exército. Meu objetivo dessa mensagem não é explicar o contexto dessa história, mas explicar ou ensinar ou trazer para você o princípio da materialização do inexistente na existência real, aonde se começam todas as coisas. Queridos, Jesus disse que tudo é possível ao que crer. Olha para teu irmão e diz: tudo é possível ao que crê. Aquilo que você crê, pela possibilidade, se torna real a partir do momento em que a sua crença é inabalável. A crença, preste atenção, ela é autorrealizável. Tudo aquilo que você crê, acontece. Diga assim: o que você crê, acontece. Você lembra que Jesus disse? Que se creres, se tiveres fé, como um grãozinho de mostarda, uma coisinha pequenininha, é possível pegar um monte ou uma moreira e dizer assim: lança-te ao mar, e ela de fato ser lançada. Isso está escrito na palavra de Deus. Se está escrito na palavra de Deus, é verdade. Amém, irmãos? Amém. Mas grande parte do que nós temos dificuldade de fazer com que isso seja uma realidade de nossas vidas, está justamente estacionado na nossa crença. O que efetivamente cremos? Nós cremos efetivamente no impossível? Aquilo que parece para nós ossos secos, ou seja, está morto, não tem mais jeito. Ou a gente olha e não existe, porque quando você olha para os ossos secos, o que é que não existe ali? É vida. Ou seja, e vida é existência. Nós entendemos vida como existência. Vida é existência. A maior parte das pessoas, e eu posso afirmar isso sem medo de errar, e se eu fizer isso aqui dentro da igreja, eu vou confirmar isso, tem uma fé nominal. Normalmente ninguém se arrisca a orar por um milagre, com medo de ser envergonhado. É ou não é? Ninguém se arrisca a contrariar as circunstâncias, com medo de ser humilhado, desmascarado, virar motivo de chacota, de riso. Não é assim, igreja? Por quê, queridos? Porque nós fomos condicionados, preste atenção nisso, fomos condicionados, a nossa mente foi condicionada a só acreditar naquilo que a gente pode ver e tocar e sentir e ouvir. Mas Deus aqui contraria esse princípio. E Ele estabeleceu uma ordem, olha só, uma ordem para gerar em Ezequiel uma crença, uma fé de que era possível que aqueles ossos pudessem reviver. Olha só, ele estabeleceu uma ordem diferente do que a gente normalmente costuma utilizar. Normalmente a gente fala do que vê, não é verdade? O que nós vemos, nós falamos. Então, quando a gente olha para a nossa conta corrente, a gente diz: eu não tenho dinheiro.
Mas eu não, quando olho para mim, eu digo assim, ela está cheia de dinheiro. Ô glória, diga assim, minha conta corrente está cheia de dinheiro. Glória a Deus, isso aí. Para descontrair. Porém, nós costumamos falar daquilo que vemos. Nós costumamos, liberar palavras fundamentadas naquilo que estamos observando, no resultado de nossas observações, no resultado daquilo que sentimos ou que percebemos do mundo. Ou seja, que entra no nosso cérebro de forma despercebida, de forma involuntária, de forma forçada, sem que a gente sequer perceba que está entrando através dos nossos ouvidos e através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos e através das sensações que nós temos do mundo, que essas são as principais fontes de alimentação do nosso cérebro. E alimenta o nosso cérebro, o nosso inconsciente, certo? Promovendo em nós ações que nós não podemos controlar. Já falei sobre isso aqui em outras mensagens. Cerca de 95% das coisas que a gente faz no piloto automático, sem a gente perceber que está fazendo. Simplesmente por quê? Porque já existe uma programação no nosso cérebro para que isso seja feito naturalmente. E uma dessas programações é justamente essa do medo daquilo que não se vê, do medo de ser envergonhado, do medo de ser desmascarado, do medo de crer. Do medo de crer. Aí Deus chama Ezequiel e diz assim: profetiza. Isso. Queridos, profetizar é falar. Falar. Profetizar, diga assim, profetizar é falar sobre a direção de Deus. E como é que você fala? Fala através da boca, língua. E a Bíblia fala um monte de coisas sobre a língua. Você tem uma ideia? Eu separei só alguns versículos do que a Bíblia fala sobre a língua. Você vê o poder que há na palavra. A língua, quando a Bíblia utiliza a língua, está dizendo justamente o que a língua produz, que é a palavra. Então, só alguns versículos, por exemplo, acerca do que a língua produz. Primeiro, a língua comunica vida. Provérbio 18, 21 diz assim: morte e vida estão no poder da língua. Olha só o que é que diz a Bíblia: que morte e vida depende do que você fala. Morte e vida estão conectados com a sua palavra, com aquilo que você lança para fora. Pela palavra, morte e vida. Veja só, a língua comunica também bênçãos do mundo espiritual. Provérbios 31, 26 diz assim: abra sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha só, quer dizer, através da nossa boca, daquilo que falamos, Deus é que estabelece, que elabora, que cria aquilo que vai nos beneficiar, aquilo que vai ser bênção para as nossas vidas, a lei da beneficência. Agora, lá em Tiago capítulo 3, verso 5, a Bíblia diz que a língua comunica também criação e comunica também destruição. Olha só, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como no mundo de iniquidade a língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Queridos, tudo aquilo que a gente fala tem uma consequência. A Bíblia diz que nós seremos sim julgados por aquilo que falamos. Por aquilo que falamos. E o que nós falamos tem um poder de movimentar, de transformar, de modificar, de gerar vida ou de gerar morte. Agora, esse aspecto que eu estou trazendo nessa noite sobre a língua,
é o aspecto geral ambiental. Mas e como é que a gente pode trazer essas características da língua, ou o poder que há na língua ou na palavra, de forma a comunicar bênçãos, comunicar a transformação de nossas vidas, comunicar uma geração de um novo estágio de produção, de vitória, de realização de grandes coisas em nossas vidas? Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que para que as coisas aconteçam em nossa vida, nós precisamos crer que elas já existem. Preste atenção. Para que as coisas aconteçam em nossas vidas, para que os sonhos se realizem em nossas vidas, para que Deus abra a janela dos céus sobre nós, para que as bênçãos espirituais das regiões celestiais descritas em Efésios capítulo 1, verso 3, venham para nossas vidas, é preciso que nós creiamos que elas existem. Qual é o seu maior sonho? Você crê que ele é real? Ou você acha que é só um sonho? A maior parte de nós aprendeu que um sonho é uma coisa que nunca vai acontecer. A maior parte das pessoas, quando falam de sonho, dizem assim, é meu sonho. Não é assim? É uma coisa que a gente imagina que é inalcançável. É algo que não pode, não deve, não vai acontecer em nossas vidas de jeito nenhum. E isso é o que produz essa verdadeira impossibilidade de acontecer em nossas vidas. Então, irmãos, como mudar essa situação? Como gerar em nós uma crença diferente dessa crença? Gerar em nós a crença de que é real, de que vai acontecer, e de que pode acontecer, e que já está para acontecer, e que é uma questão de tempo. Como isso pode ser gerado em nossas vidas? Nós aprendemos isso com Ezequiel. Quando Deus diz assim, profetiza, Deus diz assim, comunique, Deus diz assim, fale que vai acontecer. Fale que vai acontecer. E aí, queridos, é que a gente vem para a ciência. Olha só, a Bíblia diz que Deus mandou Ezequiel liberar a palavra, né? Assim, libere a palavra no evangeliquez. Libere a palavra, profetize, como a gente diz. Agora, olha só o que a ciência diz. A neurociência diz. A neurociência diz que a comunicação de uma coisa, o falar de uma coisa, produz um pensamento. Tudo aquilo que você comunica produz um pensamento, né? Produz um pensamento, certo? Aquele pensamento, ele produz um sentimento, uma emoção. E aquela emoção produz uma crença. E toda crença, olha só, isso não sou eu que estou dizendo não, isso aqui é a ciência. Isso aqui é a ciência. Eu vou trazer até o nome do autor, esqueci, era para eu ter anotado ali. É um autor de Harvard, ele escreveu o livro Psicologia Positiva. Ele diz assim, e toda crença, isso é um autor que diz, é autorrealizável. Preste atenção, toda crença, diga assim, toda crença é autorrealizável. Tudo que eu creio, de verdade, diga assim, tudo que eu creio, de verdade, acontece. Tudo que eu creio de verdade acontece. Mas o problema todo é esse crer de verdade, irmãos. Nós nos esbarramos nisso, porque o que nós temos na verdade são crenças que são bloqueadas pelos nossos sentimentos negativos. Então nós falamos aqui de alguns, por exemplo, vergonha, medo de ser desmascarado, medo de ser ridicularizado, medo de ser... Isso tudo está dentro de nós. Isso tudo está ali dentro. Isso tudo está ali dentro, funcionando. Sabe o que? Bloqueando a nossa fé real. Bloqueando uma crença que nos faça transpor esse limite da incredulidade e trazer de fato à existência as coisas que não existem. Quando eu era novo, até eu ouvi essa história parecida por outra pessoa, mas que aconteceu comigo igualzinho. Não igualzinho, mas bem parecido. Eu tinha uma facilidade
Eu lembro na escola, na 5ª série, não sei se você lembra daquela época que tinha o programa de Jô Soares, um rei, que ele vinha ajoelhado assim, ele fazia, quer que eu sou, quer que eu sou, quer que eu sou? Aí, sois rei, sois rei, sois rei. Você se lembra desse? Então, eu chegava na escola, sempre gostei de aparecer, não sei porquê. Eu chegava na escola e aí eu imitava aquele rei. Então me ajoelhava, que era assim, né? Jô Soares, ele se ajoelhava, vestia uma bata de rei e via andando bem baixinho, tampinha, pequenininho. E eu fazia a mesma coisa. E aí eu fazia a mesma coisa no meio da sala de aula. Aí a sala toda ovacionava, era aquela coisa, né? Até que um dia, queridos, quando eu estava fazendo isso, tinha um diretor da escola, eu estudava no ISBA. E tinha um tal de um diretor que chamava Toinho. Esse Toinho, na hora que está na maior algazarra lá dentro da sala de aula, certo? E eu, sois reis, sois reis, sois reis, e a sala ovacionando, Toinho abre a porta e entra. E quem está lá no meio? Aquilo me deu um susto tremendo. Todo mundo parou. E eu fiquei morto de vergonha ali naquela hora. Ainda recebi uma tremenda de uma advertência. Queridos, aquilo foi um impacto tão grande em minha vida que nunca mais eu brinquei em sala de aula. Porque houve o quê? Um verdadeiro choque emocional. Todo choque emocional promove uma mudança em nossas crenças. Promove uma mudança na nossa forma de pensar. Promove uma mudança na nossa forma de agir, na nossa forma de ser. Às vezes, irmãos, a gente tem uma grande dificuldade em mudar a nossa maneira de pensar. Você sabe por quê? Porque a gente quer fazer isso pela força. E pela força não vai. Pela força não vai. Então, o que acontece? Se a gente hoje tentar aqui, pela força, querer mudar o nosso pensamento, a gente não vai conseguir. Que digo, eu falei isso aqui, se foi terça-feira ou quarta-feira, que digo os gordinhos e as gordinhas quando tentam fazer uma dieta, entram para fazer uma dieta com todo gás. Com uma semana já está comendo mais do que quando entrou na dieta. Sabe por quê? Não existe força de vontade. A força de vontade é uma coisa, queridos, que bloqueia, na verdade, a nossa energia. Porque a gente despende muita energia para mudar a nossa vontade. Sabe por quê? Porque nós, como eu disse, 95% das nossas ações, elas são automáticas. 95% das nossas crenças são automáticas. 95% do que fazemos é automático. É tudo automático. Então é fácil você mudar uma programação automática? Não, você tem que fazer o quê? Uma reprogramação. O que a Bíblia diz? Renovai o vosso entendimento. Ou seja, reprograme a vossa mente. Refaça tudo de novo. Tem que tirar o que é velho e botar o que é novo. E só tem duas formas de você fazer isso. Preste atenção. Só tem duas formas de você fazer isso. Uma delas é, como eu falei, por um choque emocional. E a outra forma, queridos, é por uma mudança de hábitos. Mudança de hábitos. Você quer ver? Hoje em dia, como é que as dietas falam hoje? Não se fala mais em eliminar alimento. Se fala em quê? Faça a sua dieta e emagreça comendo de tudo. Não é assim? Comendo de tudo. Quem faz dieta aí sabe disso. Que comendo de tudo. O que é que você precisa mudar para emagrecer? É o que você come? Não. O que você precisa mudar é a sua mente. O que você precisa deixar de pensar como gordo e passar a pensar como saudável, como magro. Veja só, queridos. Veja só como o princípio bíblico se aplica a tudo hoje. Como é que Paulo diz para os coríntios
que os coríntios têm que ter o quê? A mente de Cristo. Amém. Porque é a mente de Cristo que consegue trazer à existência o que não existe. É a mente de Cristo que tem o poder da realização dos milagres. É a mente de Cristo que é capaz de gerar na realidade aquilo que está no mundo espiritual. Mas para nós seres humanos, nós temos que entender o seguinte: a mudança de mente acontece de acordo com o que Deus ensina. E Deus ensinou para Ezequiel o quê? Profetiza. Libere a palavra. Porque quando você libera a palavra, você está produzindo pensamentos. Você está gerando dentro da sua mente uma nova programação. Então, você veja só, como é que a maior parte das pessoas pensa quando elas passam por traumas, certo? Por exemplo, trauma de rejeição. A pessoa, quando tem trauma de rejeição, ela começa a não ser aceita, então ela tem timidez, ela tem dificuldade de relacionamento, ela tem dificuldade de avanço, de chegar nos lugares. Então ela precisa o quê? Começar a profetizar uma outra coisa na vida dela. Então ela profetiza: posso todas as coisas. Não é verdade? Então, o que é que você projeta da tua vida, do teu sonho, da tua família, da tua casa, daquilo que você vai ser no futuro, aquilo que você quer? Você precisa começar a afirmar hoje. Você precisa começar a profetizar, liberar a palavra hoje daquilo que você quer se torne real, daquilo que você quer que seja verdadeiro. Você precisa remover da sua mente a ideia de que não tem mais jeito. Você precisa remover da sua mente a ideia de que aquilo já morreu, de que os ossos estão secos, e começar a dizer: entendemos, venha-se a pele, estenda a pele, cobre-se os ossos de carne, e começar a acreditar nisso e fazer disso uma situação diária, todos os dias. Olha, a ciência diz que 21 dias você, olha só, 21 dias você praticando uma determinada ação, com 21 dias ela se torna um hábito. Se ela se torna um hábito, é porque o quê? A sua mente já absorveu aquilo como hábito, ou seja, já houve uma reprogramação na sua mente. Sabe como é que acontece isso, queridos? Certo? Lá em Harvard diz que o nosso cérebro é elástico, ou seja, ele se elastece. As sinapses neurais, elas trabalham de uma maneira tal que elas absorvem. Mas pastor, o senhor está misturando ciência com religião? Não, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que o meu Deus perfeito fez nós, tudo já planejado. Ele já sabia como é que ia funcionar, como é que ia acontecer. E hoje a ciência está fazendo, sabe o quê? Confirmando que o meu Deus é perfeito. Agora o que você precisa fazer, queridos? Repetir todos os dias, declarar todos os dias, falar todos os dias, para que isso se torne uma realidade para você, para que isso se torne uma realidade no mundo espiritual, para que isso se materialize e de fato aconteça, para que isso seja concretizado. Evidentemente que aqui, com Ezequiel, e eu não vou ficar nos 21 dias, eu acho que Deus tem o poder para fazer de imediato. Mas se nós trabalharmos com a ciência, nós temos 21 dias para tentar, para fazer, para gerar isso. E Deus, Ele estabelece isso. O que é que você quer? O que é que você sonha? O que é que você precisa? O que é que você quer que mude em você? O que é que você quer que gere na sua mente? Que tipo de crença você quer absorver a partir de hoje? Que tipo de pessoa você quer ser a partir de hoje? Comece a declarar isso na tua vida. Você quer atrair riqueza? Comece a declarar que você é uma pessoa próspera. Você quer atrair, você quer o quê? Gerar uma família aos pés do Senhor? Comece a declarar sabedoria na tua vida. Que você vai ter as palavras certas, que você vai entender, que você vai dizer as coisas certas, que você vai falar as coisas certas. Comece a declarar isso. Comece a declarar. Você quer o quê? Você quer restaurar? Você quer o quê? Você quer passar no concurso público? Então comece a se imaginar lá dentro.
Comece a visualizar e dizer assim: olha, eu sou servidor público, a partir de hoje eu creio que no concurso tal eu vou passar, eu já estou aprovado, eu creio. Porque tudo isso, irmão, vai movimentar o mundo espiritual para que isso se torne real. E no momento que você estiver diante do desafio, da situação, você vai saber que você vai poder vencer, que você vai superar, que você vai passar por aquilo. Porque prova faz parte da nossa história, dificuldade faz parte do nosso crescimento. Mas o que não pode haver na vida do crente, daquele que tem efetivamente uma confiança profunda em Deus e que profetiza aquilo que Ele quer, que chama dos céus as bênçãos que Deus tem para ele, é a derrota. Não tem. Você perde uma batalha, mas não perde a guerra. No final da guerra você é o vencedor, irmãos. Deus, Ele quer trazer isso para que o povo entenda. Eu li um livro de um autor chamado Napoleon Hill. Ele estudou 25 homens mais ricos da sua época. Em todos ele encontrava um traço em comum. Sabe o que era? Fé. Fé. Todos eles tinham fé. Você acredita nisso, queridos? Todos eles tinham fé. Todos eles tinham convicção de que o que eles faziam ia dar certo. Todos eles tinham convicção de que tudo que eles chamavam a existência verdadeiramente se materializava. E nós precisamos, queridos, e nenhum deles era crente. Sabe o que falta ao povo de Deus? É crer, é fé, é mudar, romper com as limitações. É romper. É toda vez que vier um pensamento negativo, uma crença limitante, remover. Não, isso aqui não. Eu posso. Lembrar de quê? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lembrar disso. Lembrar que nós efetivamente, queridos, trabalhamos em cima de possibilidades, então em cima de limites. Nós trabalhamos em cima do que é possível e do que é impossível. Deus, Ele quer que nós rompamos com limites, não paremos nos limites. A vontade de Deus é essa, é de que nós tragamos a existência. Então, nós temos que lembrar disso, que aquilo que a gente fala, olha só, aquilo que a gente fala, aquilo produz um pensamento. O que a gente pensa produz um sentimento. E o que a gente sente produz uma crença. E toda crença é autorrealizável. Entendeu? Se você crê, acontece. Então, como é que você faz isso? Eu tenho praticado. Eu abro a boca e falo aquilo que eu quero. Eu abro a boca e falo. Quando eu falo, a minha mente enxerga aquilo que eu quero. Não é assim? Quando você fala aí, lembra aí o que é que você quer? Fala. Vamos lá, fala. Pode falar, fica à vontade aí. Fala aí, vai. Agora. Abre a boca aí. Pensa aí. Vocês escreveram sonhos aqui para mim. Eu tenho orado pelos sonhos de vocês. Cadê os sonhos? Fala aí do sonho. Fala do sonho. Se você não falar aqui, você vai falar em casa. Pode ser que você esteja com vergonha de falar aqui. É crença limitante. Gente, é crença limitante. Vocês estão impedindo de que haja um mover no mundo espiritual. Abre a boca e fala. Chega em sua casa, você está com vergonha de falar. Você está com vergonha de falar. Então você vai entrar no teu quarto e vai começar a falar. Mas vai falar em voz alta, para que você possa ouvir. Então quando eu falo, você sabe o que acontece? Na minha mente, na hora, vem aquela imagem do que eu estou falando. Por exemplo, Senhor, eu quero meu filho, Clisma, meu filho, Jonatas, meu filho, Isaac, minha filha, Milena, todos no teu altar, servindo a ti. Glória a Deus. Quando eu declaro isso na minha mente, já veio essa imagem. E essa imagem produz um sentimento de alegria e satisfação. Nesse momento, queridos, gerou uma crença na minha mente. Isso daí é autorrealizável. Em breve você vai ver Jonatas aqui também, para a glória de Deus. Você crê nisso? Vocês já viram o Isaac, vocês já viram Milena e vocês já viram o Clisma. Está faltando quem? Mas em breve ele também vai estar aqui. Agora vocês vão ficar na minha fé, e cadê a de vocês? Porque eu quero ver
também essa igreja rompendo com os seus limites, Deus abrindo as janelas dos céus. Mas é preciso abrir a boca, queridos. É o que? É prosperidade. Então diga assim: eu sou próspero. Eu sou próspero. Então tem que falar, abrir a boca. Você quer o quê? Você é sábio? Palavra de sabedoria. Diga assim: eu sou sábio. Isso, abre a boca e produz esse sentimento na tua vida. Tem que abrir a boca e produzir. Diga assim: minha família está nos teus pés, Senhor Jesus. E visualiza agora aí agora. Todo mundo visualiza na tua mente agora aí, todo mundo salvo. Visualiza o pai, visualiza o esposo, visualiza os filhos, visualiza todo mundo. Agora começa a profetizar, abrir a boca e falar, queridos. Amém. Tem que abrir a boca, abre tua boca aí, profetiza. Diga assim: eu quero meu casamento restaurado. Abre a boca, quem está precisando diz: eu quero meu casamento restaurado. Glória a Deus. E começa a falar, irmãos. Começa a profetizar, liberar a palavra, que isso se torna real. Amém? Sua família, seja lá o que for, declara isso. Você tem que falar isso todo dia. Você sabe por quê? Porque todo dia você falando, isso se transforma numa crença. Isso se transforma numa realidade na tua vida. Isso se transforma numa crença. Numa crença real. Uma situação real. Então você precisa falar isso. Você precisa declarar. Você precisa abrir a boca, profetizar. E olha, eu sei que é difícil. Sabe por quê? Porque a nossa mente não está crendo. Por isso que é difícil. É porque você não consegue abrir a boca. É porque no fundo, a sua mente ainda está bloqueada. Mas comece a falar todo dia. Eu vou pedir aqui um exercício para vocês. Chega em casa hoje. Agora, preste atenção. Olha aqui para mim, todo mundo. Se não fizer isso, não vai adiantar nada. Se não fizer o que eu estou mandando, eu não estou pedindo para você fazer, eu estou mandando você fazer. Eu sou seu pastor. Eu sou seu guia na sua vida espiritual. Eu quero ver você liberto, eu quero ver você prosperando, eu quero ver você crescendo, eu quero ver você vitorioso, eu quero ver você na bênção, eu quero ver sua família salva, eu quero ver você prosperando, eu quero ver você feliz, eu quero ver você bem, eu só quero o teu bem. Então olha para mim aqui, ó. Chega em casa hoje, pega um papel, escreve tudo aquilo que você quer. Você não precisa falar isso na frente de ninguém, não. Vai para o teu quarto, para o banheiro, seja lá por onde for. Na hora que não tiver ninguém em casa, e começa a falar em voz alta. Fala todo dia. Todo dia. Todo dia. Declara todo dia as coisas que você quer que aconteça na tua vida. Todo dia. Você tem que ter fé, irmãos. Você tem que declarar. Você tem que profetizar. Você tem que liberar a palavra. Você tem que crer. Porque Deus, Ele vai mover o mundo para que tudo aconteça a seu favor, queridos. Irmãos, é sério isso. Você quer a tua vida transformada? Você quer os teus sonhos liberados? Você precisa vencer, superar aquelas coisas que te traumatizaram. Eu sei que, não sei se é o caso de ninguém aqui, mas às vezes esposas desistiram da conversão de maridos, porque quando eles estavam quase lá, aconteceu uma coisa e deu tudo errado. E às vezes a gente fica traumatizado. Senhor, eu não vou colocar minha esperança de novo para depois eu me decepcionar de novo. A mesma coisa, queridos, é você alcança um determinado patamar financeiro, de repente você vê cair tudo. Aí você às vezes prefere ficar ali na pobreza do que você querer voltar para aquele patamar lá em cima para poder não sofrer de novo. Mas não se preocupe com isso não, que Deus vai remover isso da tua vida. Continue crendo, continue firme, continue com fé, que Deus vai te levar assim para outros patamares. Deus vai transformar a tua vida assim. Deus vai abrir a janela dos céus, vai derramar bênçãos sobre a tua vida. Você crê nisso, queridos? Então dá uma salva de palmas aí para o Senhor Jesus. Eu quero ungir você. Quero ungir você, mas eu vou ungir. E agora é o seguinte, olha.
É muita gente aqui para eu cobrar. Mas eu quero que você faça, obedeça isso que eu disse. Chega em casa, escreve num papel, pega uma folha de papel e diz assim, ó, os meus sonhos. Escreve um por um. E repita todo dia quando você orar. Certo? Você não ore, olha, não fale desses sonhos como possibilidades futuras. Fale desse sonho como realidades. Ele já existe. Ele já existe. É? Cada um deles. Queridos, olha, o culto, a sétima semana aqui, vai ter um mover aqui dentro, tão poderoso. Deus vai fazer uma obra tão grande aqui dentro. Certo? Na tua vida principalmente. O Senhor está me dando uma direção para fazer algo aqui, que quando você sair daqui, você vai sair com a convicção e a certeza de que Deus trabalhou a teu favor. Amém? Então vamos fazer a fila agora para a unção.